Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração, que a bondade, que a glória e que o poder de Deus se manifestem aí, na tua casa, viu? Na tua vida, na tua família, em tua saúde, que você experimente a graça, que você experimente a unção e o extraordinário do Senhor na tua vida e também na tua família, no nome santo de Jesus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve. Este canal existe para ser um canal de bênçãos, viu? Um canal de paz, um canal de esperança, um canal de salvação para a tua vida. Você não paga nada não, se inscreve porque vai ser bênção para você, tá bom? No nome santo de Jesus. E se de alguma forma esta palavra, esta mensagem, se de alguma forma este vídeo abençoar a tua vida, se você se sentir abençoado, se for paz, se for bênção para a tua vida, curta esta mensagem, viu? Pastor, por que eu tenho que curtir? Porque quando você curte, quanto mais pessoas curtem, mais o YouTube entrega, mais ele manda para mais pessoas este conteúdo, esta mensagem, porque o YouTube entende que se muita gente curtiu é porque o conteúdo é útil, é importante. Faz isso, viu? Só se você gostar. Se você não gostar, não precisa curtir não, viu? Louvado seja Deus na tua vida. Você sabia, deve saber, né, eu acho. Você sabia que tem uma religião, que tem uma igreja, que não acredita que Jesus é Deus? Você sabia que tem muitos cristãos que não acreditam que Jesus é Deus? Um dia eu estava com algumas pessoas desta igreja. E aí eu perguntei assim, eu falei, eu posso fazer uma oração por vocês? Sabe o que disseram? Não. E eu não entendi por quê, também não perguntei não, viu? Entendi, depois eu fui estudar. E eu entendi porque eles, né, nós oramos em nome de Jesus, né? E eles não aceitam a oração em nome de Jesus. Poxa vida. Tem um texto bíblico. Um não. Alguns, né? Muitos textos. Mas eu queria ler para você agora um texto bíblico que incontestavelmente nos diz que o nosso Jesus, que o nosso Salvador também é Deus. Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, escute bem o que eu vou dizer para você. Que algumas pessoas falam, pastor, não tem importância sendo Deus ou não, pastor, ele é o meu Salvador. Olha, cuidado, cuidado. Porque se Jesus não fosse Deus, como algumas pessoas acreditam e até pregam, não, Jesus foi o Messias, foi alguém importante, Jesus salvou do pecado, mas ele não é Deus, as pessoas dizem. Se Jesus não fosse Deus, todos nós estaríamos perdidos. Se Jesus não fosse Deus, todo o plano da redenção, da salvação que Deus fez por nós, cairia por terra. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de São João. Abra aí em João capítulo 1, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a ordem aí do começo do Novo Testamento. João capítulo 1, eu vou ler para você o verso 1, vou ler para você o verso 2 e vou ler para você o verso 3, tá bom? Vê se você consegue abrir aí. Depois, um pouco mais para frente, a gente vai ler o 14, tá certo? Querido Deus e bondoso Pai, tua palavra está aberta. Porque nós acreditamos, meu Deus, nós confiamos na verdade, que quando abrimos a tua santa palavra, o Senhor fala conosco. Nós cremos, meu Deus, que quando nós oramos, nós abrimos o coração e falamos com o Senhor. Mas quando abrimos a tua palavra, quem abre o coração é o Senhor e fala conosco. Então fala, Pai. Fala conosco agora, toca nos lábios do pastor, com a brasa viva do teu santo, maravilhoso e poderoso altar. Que a voz seja do pastor, permita, Pai, que a voz seja dele, mas que a palavra seja tua, Senhor dos exércitos, sempre tua.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quando, em algum estudo, em alguma campanha, quando eu digo que Jesus existia antes de nascer, algumas pessoas não entendem, mas como é isso, pastor? Jesus já existia antes de nascer, é? Jesus é eterno, amados. E para você tentar entender um pouco do significado de eterno, Jesus não tem começo. E isso é um pouco complicado para a nossa mente entender, porque a nossa mente é finita, né? Nós somos limitados e é difícil a nossa mente conceber de que um ser tem começo. Como assim não tem começo? Não tem. É eterno. Assim como Deus, assim como o Espírito Santo, Jesus também é eterno. Jesus não tem começo. Não tem um momento assim na história de, pronto, Jesus surgiu, Jesus nasceu, Jesus foi formado, Jesus apareceu. Não. Ele simplesmente existe. Desde quando, pastor? Desde sempre. Quando Jesus nasceu, ele encarnou. Jesus então se tornou homem, carne e osso, como nós somos. E hoje, pastor, como é que Jesus está hoje? Carne e osso ainda. Jesus é carne e osso, como nós somos, obviamente com o corpo glorificado. Mas vamos ler aqui João capítulo 1, verso 1 em diante. Acompanhe comigo a leitura, se vocês tivessem a sua Bíblia aí. Eu leio para você aqui, tá bom? Que diz assim: No princípio, no começo. E só um detalhe, quando o João fala no princípio, João está usando a mesma expressão lá do começo da Bíblia. No princípio criou Deus, não tem no princípio, em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não tem lá? A mesma coisa, a mesma expressão em hebraico João está usando aqui, no princípio, é o mesmo no princípio de Gênesis. No princípio era o verbo. Se você está com a sua Bíblia na mão aí, você vai perceber que a palavra verbo, a letra V, está em letra maiúscula. Por quê, pastor? Porque está falando de alguém. Verbo. V maiúsculo, nome próprio, verbo. Esta palavra verbo, em grego, está escrito logos. O que é logos, pastor? É palavra. É palavra. No princípio era a palavra, era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava. No princípio, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Escute bem o que a Bíblia está dizendo. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Olha aqui o princípio de novo. Ele estava no princípio com Deus. Sempre esteve com Deus, desde o princípio. O princípio nosso, lógico, para nós entendermos. Ele estava com Deus. Ele era Deus. E agora João dá uma declaração ainda mais importante e ainda mais relevante, e que algumas pessoas não entendem, não sabem, e por isso nem percebem o tamanho desta declaração de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Tudo que foi feito, João aqui está falando da criação. Toda a criação foi feita através de Cristo, por meio de Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. João está falando que Jesus estava na criação do homem, na criação do mundo. Jesus já estava lá. Pastor, como é que você sabe? Como é que você sabe, pastor, que João está falando de Jesus, que esse verbo é Jesus? Como é que você pode afirmar isso? Tem muitos outros motivos, mas eu vou dizer só um para você, tá bom? Tem muitos outros textos que... Desculpe, tem muitos outros textos que
que, que confirmam isso. Mas eu vou ler somente um, que é o que eu falei a princípio, é o versículo 14 do mesmo capítulo, João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. João está dizendo, olha, este verbo que eu estou mencionando, que era só espírito antes, ele se tornou carne. E este verbo não só se tornou carne, mas ele habitou no meio de nós. E nós vimos disso, João. Nós vimos ele em sua glória. Mas espera aí, pastor, tem um problema aí, pastor. Tem um detalhezinho aí, pastor. Agora acho que eu lhe peguei, viu, pastor? Eu lhe peguei agora. Diga lá, meu irmão. Diga lá, minha irmã. Como é que João viu a glória de Deus, pastor, de Jesus? João não viu, pastor. João não viu a glória de Jesus, não. João viu Jesus como um homem sofredor, que padeceu, que sofreu. É verdade. Mas você não pode esquecer de um detalhezinho, viu? Tem um trecho na Bíblia. Tem um trecho na Bíblia onde aconteceu lá em um lugar chamado de o Monte da Transfiguração. Fique olhando. Jesus chamou Pedro, Tiago e quem mais? E João, e levou para um monte. Lá no monte, Jesus se afasta um pouco mais deles e começa a orar. A Bíblia diz que neste momento Jesus é transfigurado. E Jesus aparece para João, Tiago e Pedro em sua glória. Por isso que João diz, nós vimos a sua glória. E João então vê Jesus glorificado e aparecem quem conversando com Cristo? Elias e Moisés. Sim, o verbo que João está falando, esse verbo é Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que estava com Deus desde o princípio, o verbo que não só estava com Deus, mas o verbo que é Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aqueles que aceitam a Jesus no seu coração, são transformados por Ele, são salvos por Ele, e um dia, quando Ele voltar, serão resgatados e glorificados pelo nosso Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Sim, Jesus é Deus. Jesus é o nosso Deus. Jesus sempre existiu. Jesus existe e sempre existirá. E o meu apelo, a minha súplica é que Jesus exista também no teu coração, na tua vida. Que você esteja tão próximo de Cristo, tão próxima de Cristo, que você, que eu, que nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus vive em nosso coração. Nós estamos chegando aí no mês de março e começando não, já começou a quaresma, né? Nós estamos nos encaminhando para a Semana da Paixão, do sacrifício de Jesus. Que nós possamos a cada dia nos aproximar do Senhor na certeza que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, e que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto que ofereceu, que ofertou o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê, e nós cremos, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, meu Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos em seu sacrifício, nós cremos em seu amor, nós cremos em sua palavra. E nós queremos, meu Deus, que Jesus esteja todos os dias e todos os momentos em nosso coração, fazendo por nós milagres extraordinários, transformando a nossa vida, enchendo o nosso coração de paz e de esperança. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha que neste momento ora comigo ao Senhor. Que os teus filhos, meu Deus, a cada dia de suas vidas, experimentem a presença do Verbo
do Verbo de Deus em seu coração. Que os teus filhos, meu Deus, experimentem a presença de Jesus em suas vidas, em nome do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós repreendemos o mal em nome de Jesus. É por isso que nós clamamos, suplicamos em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor dos exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, o desejado de todas as nações, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz, esteja sempre em tua vida e em teu lar. Se você chegou até aqui, se você recebeu a palavra, recebeu a bênção, recebeu a oração, recebeu a unção, compartilha. Compartilha esta palavra com quem você conhece, com quem você ama. Faz a tua parte, viu? Eu faço a minha e Deus com certeza vai fazer a dele e ele vai te recompensar, tá bom? Em nome de Jesus.